O universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos de idade. Segundo a teoria mais aceita, tudo teria começado com o Big Bang, uma grande explosão que deu origem ao universo como nós o conhecemos. Nós estamos aqui, em um pequeno ponto azul, flutuando no braço de uma galáxia. Nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos. O homem sempre se maravilhou com este universo que o circunda, tentando compreendê-lo. Dividimos o planeta com diversas outras espécies animais, insetos, mamíferos. A ciência é uma atividade do homem através da qual ele procura entender a natureza, o universo que o circunda. Somos provavelmente uma das espécies mais recentes do planeta, mas provavelmente somos a única espécie que tem essa preocupação de entender a natureza e o universo. Nossa espécie, Homo sapiens sapiens, está no planeta há aproximadamente 200 mil anos. Os grandes macacos estão aqui há 60 milhões de anos. Os mosquitos e outros insetos estão aqui há 560 milhões de anos. Para sobreviver neste planeta, sempre tivemos que enfrentar diversos obstáculos, como a fome, grandes predadores e, principalmente, pequenos inimigos, os micro-organismos e os vírus, durante muito tempo invisíveis para nós. Muitos desses micro-organismos e vírus eram causadores de doenças. E, ao final, conduziam à morte do indivíduo. A ciência surgiu com a tentativa do homem de entender e explicar a natureza. As primeiras tentativas de explicar os fenômenos naturais, como doenças, cataclismas, a morte, passavam pelo sobrenatural, pelo divino. E a figura central, que interpretava a vontade divina, era o curandeiro, o xamã. Como intérprete da vontade dos deuses, possuía poderes excepcionais e inquestionáveis.
exigindo submissão total. Esse sistema impedia o questionamento. Toda a explicação era sobrenatural. Com o passar dos anos, diversas culturas nomearam e deram personalidade aos fenômenos da natureza. Na Grécia Antiga, os raios eram enviados por Zeus, e para os nórdicos, Thor criava os relâmpagos com seu martelo. Várias civilizações surgiram, perpetuando este tipo de pensamento. Várias religiões pregavam o sacrifício humano como forma de aplacar a ira dos deuses. Ao mesmo tempo, surgia também uma outra forma de pensar, baseada no funciona, não funciona, na tentativa e erro. Eram os artesãos. A eles não interessava a explicação do porquê do funcionamento das coisas, desde que funcionasse. Batendo pedra contra pedra, produziam instrumentos cortantes que auxiliavam na caça. Manipulando o barro, criaram utensílios para armazenamento de grãos. Dessa prática, pode ter surgido, inclusive, manifestações do que entendemos hoje como a arte, a música, a dança. Graças a essa forma de pensar dos artesãos, surgiram ferramentas que permitiram a construção das pirâmides, palácios e esculturas. Já havia o pensamento religioso, já havia o pensamento prático. Foi então que, 700 anos antes de Cristo, surgiram na Grécia os filósofos. Acreditavam que nem tudo possuía uma origem divina, que alguns fenômenos poderiam ser explicados pela lógica e pela observação. Um exemplo dessa nova forma de pensar foi Aristóteles. Aristóteles observava a natureza, tentando explicar os fenômenos baseando-se em sua lógica. Ao observar os navios se aproximando dos portos, percebeu que seus mastros aumentavam de tamanho e que a vela crescia, para só depois aparecer o resto do barco. Também olhando o eclipse da Lua e usando a lógica, ele concluiu: a Terra é redonda. Também se interessava por anatomia e é considerado um dos pais da anatomia comparada. Como não era possível dissecar homens, ele dissecava animais. Certa vez, dissecando um golfinho, percebeu que ele possuía placenta. Com esta observação, concluiu que o golfinho se assemelhava mais aos mamíferos do que aos peixes. Foi a primeira descrição de um mamífero marinho. Já Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, contestava que todas as doenças seriam de origem divina. A doença não é um castigo. Ao mesmo tempo em que florescia o pensamento dos filósofos, surgia na Grécia um forte movimento humanista, expressado na poesia, no teatro e nas artes em geral. Projetaram-se através dos séculos obras como a Ilíada e a Odisseia de Homero, Antígona, Electra e Édipo Rei de Sófocles, e várias outras obras que chegaram até os dias de hoje, principalmente pelo seu valor estético. Que fenômeno é esse que de repente surge em um grupo limitado do planeta, onde um grupo de homens desenvolve uma maneira diferente de pensar, e depois essa nova forma de pensar lentamente se propaga pelo planeta e muda a maneira de ser do homem? Exemplos é demais. Na Índia, milênios atrás, foram escritos os primeiros livros de matemática. Na China, foi onde se inventou o papel e a imprensa. E mais tarde,
nas ilhas gregas, surgiu esse grupo de homens tão curiosos e interessantes que chamavam-se os filósofos. Foram os primeiros a achar que havia algo diferente, que não era tudo Deus. Pensamento e lógica eram fundamentais. Mas não foi só isso. Trouxeram um componente humanístico enorme. Teatro, poesia, dramaturgia. Isso tudo propagou-se lentamente para Roma e daí para o mundo inteiro e, de uma certa forma, mudou a maneira de ser e de pensar do homem. A herança da civilização grega foi absorvida pelos romanos. Não apenas seu panteão de deuses, mas também vários aspectos de sua cultura. Até que, no início do século IV, o cristianismo era uma religião bastante difundida em Roma. Segundo a lenda, o imperador Constantino caiu enfermo. Apresentava várias erupções na pele. Sua doença foi diagnosticada como sendo hanseníase, na época chamada de lepra. Seus médicos pagãos aconselharam-no a banhar-se no sangue de 3.000 crianças para obter a cura. Aterrorizadas pela ameaça da carnificina, as mães imploraram piedade ao soberano. Então o Papa, Silvestre, aconselhou o imperador a converter-se ao cristianismo, para que o divino o curasse. Conta-se que, convertido à fé cristã, o imperador de fato curou-se. A partir deste acontecimento, Constantino transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Daí em diante, outras formas de pensar que não a oficial foram perseguidas, e o divino voltou a ser a única explicação para todos os fenômenos da natureza. Os cavaleiros do Apocalipse espalhavam pela terra a fome, a peste. A guerra, e a morte. Nessa época, a Europa atravessou um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, a Era das Trevas. Guerras assolavam campos e cidades pelos mais diversos motivos, muitos deles religiosos. A fé condenava o inimigo, e Deus estava dos dois lados. Para defender sua fé, homens pegavam em armas, formavam exércitos e partiam para batalhas sangrentas. Além das perdas em campos de batalha, vítimas indiretas se multiplicavam pelo caminho da guerra. Cidades e vilas eram saqueadas. Suas mulheres e crianças eram violentadas. Plantações eram abandonadas, pois os trabalhadores eram obrigados a se tornar soldados.
Com o saque e a destruição dos campos, se tornava difícil conseguir alimentos. Muitos sucumbiam diante da fome. Os poucos que sobreviviam aos horrores da guerra e à fome, enfraquecidos, ainda teriam que enfrentar as doenças. Na verdade, nunca deixou de haver uma epidemia no mundo. Durante muito tempo, todas eram chamadas de peste, pois ainda não se conheciam nem a causa, nem os meios de transmissão. As precárias condições de higiene em cidades imundas favoreciam o aparecimento dessas doenças. Ao longo do tempo, as constantes campanhas militares ajudaram a disseminar várias doenças. De forma assustadora, a presença da morte era algo sempre constante. O conceito de Hipócrates de que a causa da doença não era castigo divino caiu em esquecimento. Somente a fé traria a cura. A autoflagelação, como forma de punir os pecados da alma, evitaria, assim, a punição divina. Era uma forma de salvar o espírito, evitando o mal. As plantações, abandonadas pelos homens que foram convocados para a guerra, muitas vezes ficavam aos cuidados das mulheres e crianças. Aquelas que conseguiam sobreviver ao ataque dos saqueadores enfrentavam o pesado trabalho braçal no campo, envelhecendo precocemente e perdendo a sua capacidade de trabalho. Algumas fugiam então para as florestas, passando a ser párias, catadoras de raízes e ervas. Muitas eram acusadas de causar doenças e praticar magia negra ao utilizar essas ervas. Eram chamadas de bruxas. Aqueles considerados pecadores eram apontados e condenados como causadores de todos os males, desde fenômenos naturais até o surgimento de pestes. A partir do século XII, esta perseguição se tornou oficial, sendo denominada Inquisição. Para fazer cumprir a suposta vontade divina, os inquisidores promoviam a constante vigilância baseada no medo e na intolerância. Qualquer um que fosse considerado pecador, bruxo ou herege seria torturado para confessar seus pecados. O auge desta prática ocorreu no século XV, quando o clérigo Tomás de Torquemada promoveu, com o apoio dos reis da Espanha, a maior perseguição motivada pela intolerância religiosa. Dezenas de hereges eram julgados nos chamados autos da fé e os condenados queimados em praça pública. Cerca de 1/3 da população espanhola foi dizimada pela Inquisição. As mulheres foram as maiores vítimas desse período. Sendo descritas como causadoras do pecado original e verdadeiras agentes do demônio, as mulheres eram humilhadas e consideradas seres inferiores, sendo maltratadas pela sociedade. Era uma época de contradições, na qual o dogma prevalecia e o dogma não aceita explicações. Por exemplo, as mulheres eram perseguidas e tratadas feito animais. O que dizia a Inquisição, os escritos da época, era que a mulher, pela sua sexualidade, era agente do demônio. Afirmavam que Deus não criou a mulher, Deus criou foi o homem. E a partir de uma costela do homem é que Deus fez a mulher. Como a costela é um osso torto, logo a mulher é torta. O curioso é a contradição nisso, porque as mulheres novas, mais bonitas, mais bem conservadas, conseguiam sobreviver através da sua beleza e trazer comida para casa para alimentar a família. Mas à medida que o tempo passava e ela envelhecia e perdia o vício da mocidade, então a capacidade dela sobreviver diminuía e chegava ao ponto que ficava velhinha, então tinha que fugir para os bosques, sobreviver como catadora, porque
Mulher feia parecia enrugada, curta, morando na floresta. Claro, era bruxa. Então, a coisa curiosa é que, embora eles achavam, condenavam a sexualidade, bruxa está mais para velho do que para moça bonita. É uma contradição difícil de entender. No entanto, mesmo antes da Europa se deparar com esta sociedade obscurecida pelo terror religioso, alguns indivíduos já demonstravam descontentamento com os argumentos eruditos baseados apenas na autoridade. Um exemplo foi Roger Bacon, um franciscano da Universidade de Oxford, que em 1240 já realizava experimentos com óptica, fabricava lentes planas e côncavas. Bacon escreveu 3 livros, Opus Majus, Opus Minus e Opus Tertium, nos quais descrevia os resultados de suas observações e de seu pensamento. Bacon dizia que apenas a lógica, a observação, não seriam suficientes para descrever a realidade. A experimentação seria fundamental. Ele previa um mundo repleto de realizações humanas, como máquinas capazes de voar e navegar embaixo d'água, movidas por si mesmas. Encadernou suas obras e as enviou para Roma, buscando apoio do Papa Clemente IV. Não é possível aceitar os argumentos destes eruditos que fundamentam suas opiniões simplesmente na sua autoridade administrativa, que se baseiam nos costumes estabelecidos há muitos anos atrás. O que estes senhores fazem na realidade é esconder sua ignorância em discursos pomposos. Alguns séculos depois, Leonardo da Vinci dizia: nenhum achado feito pelo homem pode ser definido como verdadeiro se não for antes demonstrado experimentalmente. Ao estudar fenômenos da natureza, precisamos experimentar em diversas condições e circunstâncias até que possamos alcançar uma regra geral que se aplique a todas as experiências. E para que propósito servem estas regras? Elas evitam que enganemos a nós mesmos ou enganemos a outros, com promessas de resultados
que não serão alcançados. A primeira academia conhecida foi criada em Nápoles, na Itália, entre 1560 e 1565, pelo experimentalista Battista della Porta. A Academia Secretorum Naturae congregava pessoas interessadas no experimentalismo, em contraposição à explicação puramente religiosa. Eles cultivavam a crença de que havia fenômenos naturais que poderiam ser observados, experimentados e testados, que não estavam vinculados ao conceito do divino. Alguns anos depois, a academia foi fechada pela Inquisição, sob a alegação de que os acadêmicos lidavam com bruxaria. Em Florença, o filho único de nobres muito abastados, Federico Cesi, a contragosto da família, ficou fascinado com a ideia dos experimentalistas. Associou-se a Galileu Galilei e juntos criaram a Academia dei Lincei. Os objetivos da academia ficaram registrados no documento de sua fundação: a liberdade do intelecto, o amor pela verdade, a confissão da ignorância, a realidade e não a dialética como a verdadeira fonte do conhecimento humano, a matemática e a experimentação como os únicos preceitos necessários para conhecer-se qualquer coisa no mundo. Após a morte de Frederico, a academia foi fechada pela Igreja e só foi reinaugurada séculos depois. Galileu conduziu seus experimentos de astronomia e de física até ser acusado de heresia pela Igreja e condenado à prisão domiciliar perpétua. Uma de suas heresias foi dizer que a Terra girava em torno do Sol. Essa nova forma de pensar tornou-se irreversível e consolidou-se com Francis Bacon, com o Novum Organum, e René Descartes, com o discurso sobre o método, segundo o qual a observação deve ser substanciada pela demonstração experimental, tal qual a matemática. Não confiar apenas na lógica, mas também testar a ideia e demonstrá-la. Somente assim uma ideia poderia ser validada. Essa nova forma de pensar acredita a razão, a capacidade de explicar racionalmente os fenômenos naturais e sociais. A razão humana seria a luz, capaz de esclarecer. Uma de suas principais características era a rejeição à injustiça e à intolerância religiosa. A Inglaterra anglicana não estava sob a influência direta de Roma. No reinado de Carlos II, a partir de 1660, a liberdade de pensamento foi incentivada, permitindo o avanço do experimentalismo, até sua oficialização em sociedades científicas. A primeira academia a receber o reconhecimento e financiamento oficial do Estado foi a Royal Society, em Londres. Diferente da experiência das academias italianas, que foram perseguidas e fechadas pela intolerância religiosa, a Royal Society